Bom dia, queridos irmãos. Vamos partilhar a palavra de Deus nesta manhã. Hoje vamos falar sobre Daniel, o livro de Daniel, no capítulo 1, verso 1 até o verso 21. Bem, Israel estava dominado pelo diabo. Os filhos de Israel haviam se desviado, eles estavam se prostituindo contra os deuses. E Deus havia advertido a Israel para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Mas como eles não pudessem ouvir, Deus permitiu que os seus inimigos pudessem vir sitiá-los. Neste caso, vemos aqui no capítulo 1, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então nós percebemos, com base nisso, quando Babilônia foi atacar Jerusalém, no reino de Judá, levou consigo também os filhos de Israel da linhagem do rei, da linhagem dos reis. Neste caso vemos o Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens também foram levados para a Babilônia. E quando chegaram lá, vemos aqui que o Nabucodonosor pediu, para que pudessem se escolher dentre eles os jovens de boa aparência, para que eles assim pudessem serem educados, pudessem ser habilitados em toda a ciência, a língua dos caldeus, e também serem educados na astrologia, na educação de acordo com as técnicas do reinado de Babilônia. Então, esses jovens vieram na presença do rei, mas com uma condição: eles deveriam participar dos manjares do rei, eles deveriam ser servidos vinho e tudo aquilo que o rei participava nas refeições. E vemos aqui Daniel, no versículo 8, capítulo 1, verso 8, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção dos manjares. E com isso ele pediu a Deus, orou a Deus, e Deus assim o ouviu. E Daniel desafiou, no versículo 12, Daniel disse assim: experimenta, peço-te que aos seus servos, nos dê apenas 10 dias, para que a gente possa nos dar legumes e água. E nós vemos que no fim desses 10 dias, esses jovens apareceram com semblantes melhores, 10 vezes mais do que aqueles outros. Há uma coisa interessante, que não foi só isso que esses jovens puderam ter como desafio. Foram desafiados também a ser trocados seus nomes, porque os nomes deles honravam o Deus verdadeiro. Por exemplo, Daniel foi trocado para Belsazar, Ananias para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego. Esses nomes que eles foram dados são nomes que exaltavam aos deuses pagãos de Babilônia, enquanto os seus nomes próprios eram nomes que evocavam o Deus verdadeiro. Mas como o trocar nome não podia mudar a integridade deles, Daniel apenas preferiu reclamar sobre aquilo que eles deveriam fazer parte no consumo. Neste caso, pediu que eles pudessem, Daniel pediu, orou a Deus para que eles pudessem ser dado apenas legume e água por um período de 10 dias. Então, nós percebemos que, com base nisso, o rei permitiu para que eles pudessem consumir apenas legumes e água. E no verso 17 diz assim: ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento, inteligência, em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Por que isso aconteceu? Porque eles apenas preferiram seguir o conselho de Deus, ou seja, Deus permitiu, eles, ao pedir a Deus as misericórdias, Deus a eles, dotou deles essas capacidades, o entendimento, inteligência, sabedoria, discernimento e até de dar interpretações a sonhos e também ter visões.
porque eram homens também tementes a Deus, né? Eles mantinham-se naquilo que eles haviam aprendido desde sempre. E no fim dos 10 dias, nós vemos aqui, o rei pediu que ele trouxesse esses jovens na sua presença e eles foram achados 10 vezes mais do que outros. E esses jovens permaneceram perante o rei Nabucodonosor. E os outros que participavam dos manjares do rei eram fracos. Mas, quando nós vamos para o capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, nós vamos perceber que, nesses capítulos, esses jovens passaram por uma prova muito grande. Foram desafiados. Mas porque eram jovens que haviam se preparado e Deus havia dado graças a eles, nós entendemos que eles saíram vitoriosos. Em Cristo seremos vencedores. Bom dia.